Sendo um dos 3 pilares de habilidades presentes no mundo ninja, os genjutsu são técnicas ilusórias que são lançadas sem ser necessário o contato físico com seu alvo. Ao contrário do ninjutsu e do taijutsu, o genjutsu cria assim falsas sensações no sistema nervoso de quem é atingido, alterando assim o fluxo de chakra e por consequência causando perturbações no sentido do seu alvo. Os genjutsu também são muito comuns dentro dos membros do clã Uchiha por conta assim do seu Sharingan, mas existem também outros personagens que mostraram grandes habilidades dentro dessa área. E agora, nesse vídeo você vai conhecer aqui comigo os 10 melhores usuários de genjutsu em Naruto. E aí, eu sou o Vinícius e seja bem-vindo a mais um vídeo da Casa dos Otakus. Os genjutsu acabam se tornando bastante assustadores quando utilizados assim em batalha. Isso principalmente pelo fato de deixar seus oponentes totalmente imobilizados e indefesos, permitindo assim que ele possa ser derrotado facilmente. Certos genjutsu são tão poderosos que podem levar até mesmo à morte daquele que é atingido. E já que existem assim diferentes níveis de genjutsu, também existem diferentes usuários que conheceremos agora por se destacarem e serem assim os melhores. Mas antes, eu peço para você já deixar o seu like caso você tenha gostado desse vídeo, só assim eu irei saber que você gostou e estarei trazendo assim mais vídeos nesse estilo. Então, sem mais, bora lá conhecer quem são os melhores usuários de genjutsu em Naruto. Em 10º lugar temos ele, Kakashi Hatake. Sendo um dos ninjas da Vila da Folha mais conhecido no mundo ninja, embora seja pouco utilizado, o Kakashi também mostra ter boas habilidades na utilização de genjutsu. Suas habilidades assim de genjutsu, quando utilizadas, são capazes facilmente de enganar muito de seus oponentes. Vimos durante o teste do sino com o time 7 Kakashi utilizando o genjutsu conhecido como ilusão demoníaca, técnica da visão do inferno em Sakura. Esse genjutsu faz assim com que seja revelado os medos que existem dentro do coração daquele que é atingido, deixando ele assim totalmente afetado. Kakashi também se mostrou hábil na dissipação de genjutsu quando ele se liberta da técnica do Templo de Nirvana durante os exames Chunins. Durante a sua luta contra Obito na guerra, Kakashi fez uma batalha de genjutsu contra ele por um longo período, assim como foi no início da batalha de Itachi e de Sasuke. E mesmo após isso, Kakashi ainda foi capaz de paralisar Obito, que é muito mais poderoso assim que o próprio Kakashi em termos de genjutsu. 9º lugar, Tayuya. Pertencendo assim ao quarteto do som e sendo a única membra que realmente utiliza os poderes sonoros em seu estilo de luta, Tayuya mostrou grandes habilidades utilizando assim a sua flauta demoníaca. Durante sua luta contra Shikamaru, vimos ela tocar flauta enquanto desviava dos movimentos de Shikamaru. Sendo sua flauta assim sua única arma, ela não tinha kunais e shurikens à sua disposição, o que fazia com que ela ficasse muito vulnerável no combate corpo a corpo. E foi através da sua poderosa técnica flauta demoníaca, correntes ilusórias do som, que Tayuya assim mostrou suas grandes habilidades. Esse genjutsu depende exclusivamente do som que é emitido através da flauta demoníaca. Quando pegos assim nesse genjutsu, Tayuya passa a sensação para seus alvos que eles tiveram seus membros presos a cordas bem resistentes, impedindo eles de se mover livremente. Mesmo que tenha assim a intervenção física vindo de uma força externa, é roubado o corpo do alvo totalmente a sua mobilidade, e a própria consciência progressivamente desaparece, onde ao mesmo tempo Tayuya faz com que eles tenham alucinações mórbidas, o que torna também possível executá-las mentalmente. Devido a ele ser executado através do som, esse genjutsu tem uma grande porcentagem de acerto, podendo ser aplicados em alvos que Tayuya nem mesmo conheça assim suas localizações. Quando Shikamaru foi assim pego nesse genjutsu, vimos ele ter a sensação de que seu braço estava derretendo por completo. No mangá, essa cena acaba sendo bem mais pesada, pois apenas a carne do braço de Shikamaru derrete, ficando assim apenas os ossos do seu braço. Tayuya assim foi reencarnada por Kabuto durante a guerra, enfrentando Shikamaru novamente. Nessa nova batalha, mesmo Shikamaru conhecendo os poderes de Tayuya, ele afirmou que tanto sua força como seu alcance estavam maiores devido assim aos poderes de Kabuto. 8º lugar, Kurenai Yu. Devido assim às suas grandes habilidades, Kurenai é classificada como uma Jonin de elite e também é considerada a melhor entre os usuários de genjutsu da Vila da Folha. Sendo um especialista assim, em genjutsu, é dito durante a obra que Kurenai poderia rivalizar até mesmo com Itachi em termos de genjutsu, mas sabemos que isso acaba não sendo verdade. Mesmo que Itachi tenha elogiado suas habilidades durante a batalha entre eles em Konoha, Kurenai não chegou nem perto assim de conseguir ganhar do prodígio Uchiha. Kurenai tem grandes capacidades em discernir o que é verdade e saber assim quando ela está em um genjutsu, onde ela consegue até mesmo enxergar através das ilusões. Kurenai também é capaz de lançar seu genjutsu sobre vários alvos, sendo capaz também de reverter um genjutsu contra seu lançador caso seja lançado contra ela. Suas técnicas de genjutsu se baseiam assim na flora, onde ela usa como principais fontes árvores e pétalas de flores. Vimos Kurenai utilizando 2 principais genjutsu. O primeiro é o genjutsu chamado de aprisionamento da árvore assassina,
onde Kurenai utiliza sua forma furtiva sumindo diante dos olhos de todos como uma névoa, para assim chegar próximo ao seu alvo e criar a ilusão de que ele está preso por uma árvore, podendo assim atacar ou apenas coletar informações. Seu outro genjutsu é o nomeado como Genjutsu das Pétalas. Quando Kurenai está presa dentro de um genjutsu ou deseja parecer estar presa, ela usa assim essa técnica para dissolver seu corpo em um monte de pétalas de flores, que então assim consome o corpo do seu inimigo. Kurenai, entre as 4 Jonins de Elite, é a que teve assim o menos desenvolvimento dentro da obra, que acabou deixando muito a desejar da melhor usuária de genjutsu de Konoha, que poderíamos assim ter visto muito mais dela dentro da história. Sétimo lugar, Jiraiya. Mesmo não sendo a área de especialização do grande Ero Sennin, Jiraiya ainda é um bom usuário de genjutsu, mas no seu caso ele só consegue utilizar ele quando ele está no seu modo sábio ativado, ganhando assim o auxílio dos 2 grandes sapos eremitas. Dessa forma, Jiraiya é capaz de usar o genjutsu conhecido como Confronto do Canto do Sapo. Esse genjutsu assim é baseado na escala musical secreta do Monte Byobuko. O coral harmônico formado por 2 ou mais sapos faz seu alvo viajar para o mundo ilusório que prende assim a sua mente. Por conta de precisar de muitos anos para o aprendizado assim dessa técnica, os 2 grandes sapos eremitas são os únicos que conseguem assim executá-la, já que eles viveram por muitas centenas de anos. Qualquer um assim que ouvir a música passada pelo dueto se tornará assim um refém deles. Não importa quantos alvos existam, todos eles serão afetados caso eles escutem pelo menos um pouco dessa música. Dentro do genjutsu assim, os alvos são cercados pelos 4 grandes sapos samurais e ficam presos dentro de uma barreira com o formato de cubo, se tornando assim praticamente quase impossível de sair. Com isso, Jiraiya pode facilmente acabar com seu adversário utilizando as espadas de pedra secreta do Monte Byobuko, que são cravadas assim nos corações dos seus alvos como uma cunha. Apesar de ser um genjutsu muito poderoso, parece que nem Shima nem Fukasaku gostam de executar essa técnica, já que os 2 acabam tendo que harmonizar a melodia dos seus sons um com o outro para que assim ela possa ser executada. Sexto lugar, Gengetsu Hozuki. Sendo um shinobi muito habilidoso, o segundo Mizukage era conhecido por suas habilidades diferenciadas e também pela sua rivalidade com o segundo Tsukage, onde essa rivalidade chegou a fim apenas quando os 2 morreram em um combate entre eles. O genjutsu de Gengetsu funciona quase da mesma forma que o de Jiraiya, sendo o de Gengetsu vindo a partir da sua invocação do seu marisco gigante que ele mostrou durante a 4ª Grande Guerra Ninja. Quando seu marisco assim abria sua concha, ele dava início à execução do seu genjutsu, criando miragens e deixando os ataques dos seus oponentes ineficazes. A partir da névoa que está saindo do marisco, Gengetsu cria assim suas miragens que são tão realistas que os membros da 4ª divisão não conseguiram identificar quem era o verdadeiro. Mesmo Gengetsu informando assim como eles deveriam fazer para vencê-los, eles ainda não foram capazes de entender suas instruções e nem de superar assim suas técnicas, fazendo com que muitos membros fossem assim derrotados. No fim, ele foi derrotado apenas quando Gaara e Onoki chegaram ao campo de batalha, onde mesmo 2 dos atuais Kages tiveram assim um pouco de dificuldade de pôr um fim assim no seu genjutsu. Quinto lugar, Obito Uchiha. No começo da obra, quando o Obito ainda era um ninja de Konoha, ele era famoso por não ser bom em nada mesmo sendo um Uchiha. Com o passar do tempo e o despertar do seu Sharingan, foi assim que ele começou a desenvolver suas habilidades. Após o tempo que Obito ficou sendo treinado por Madara, seus níveis de poder se tornaram incríveis, tanto em Taijutsu como também no desenvolvimento do seu Sharingan. Com apenas 14 anos, vimos Obito ser capaz de lançar um genjutsu poderoso o suficiente para que ele conseguisse controlar a Kurama e assim orquestrasse o ataque à Vila da Folha que resultou na morte do Minato. Obito também era capaz de executar outros vários tipos de genjutsu em seus alvos apenas fazendo contato visual, podendo assim criar ilusões, coletar informações e até mesmo controlar esses alvos. Vimos assim durante a guerra Obito sendo capaz de controlar 6 das 9 bijus ao mesmo tempo com seu Sharingan, mas acabou que diferente de colocar apenas um alvo sob seu controle, Obito não tinha muito controle quando ele estava assim com múltiplos alvos nas suas mãos, e principalmente 6 bijus, fazendo assim com que algum deles se libertassem do seu controle. Quarto lugar, Madara Uchiha. Mesmo sendo um Uchiha e com todo o poder que ele mostrou ter, Madara não gostava de utilizar genjutsu, mesmo tendo pleno conhecimento sobre essa área. Quando ele raramente usava, Madara podia colocar seus alvos sobre diversos tipos de genjutsu pelo contato visual, assim como o Obito fazia. O que salva Madara de estar aqui nessa posição é o fato de ele poder controlar a Kurama de forma total através do seu genjutsu, fazendo com que ela faça parte assim do seu arsenal de combate, como vimos durante a batalha dele contra Hashirama, e por conta também do Tsukuyomi infinito. Ele foi capaz de utilizar durante a 4ª Grande Guerra Ninja, depois de ter se transformado no Jinchuriki do 10 Caudas e ter despertado assim um Rinne Sharingan em sua testa, fazendo assim com que ele pudesse refletir o seu olho na lua e colocasse todas as pessoas da Terra assim em um sono profundo. Começando o nosso pódio assim, temos o Sasuke Uchiha.
Sendo a segunda reencarnação de Indra, diferente de Madara, Sasuke é muito habilidoso em Genjutsu e utilizava assim suas ilusões muitas vezes durante suas batalhas. Os Genjutsus de Sasuke eram geralmente relacionados ao hipnotismo, obtenção de informações através das memórias dos seus alvos e também alucinações enganosas, onde com a última ele foi capaz de deixar o sem emoção Sai todo agitado e também ser capaz de dominar o jugo com seus impulsos violentos ativados. Já do seu lado defensivo, Sasuke era capaz de repelir a técnica de um inimigo que buscasse assim atacar sua mente, como vimos quando ele parou a tentativa de Orochimaru de possuir seu corpo. Então, uma coisa interessante que eu gostaria de trazer aqui nessa parte: durante sua luta contra Itachi, vimos Sasuke dissipar assim o Tsukuyomi, o que deu a parecer assim que Sasuke era superior a Itachi em Genjutsu, mas na verdade o Tsukuyomi só pode ser quebrado por alguém que possua o Sharingan e também compartilhe do mesmo sangue que o Itachi, como ele explicou assim durante o clássico quando ele estava utilizando essa técnica no Kakashi, sendo essa a razão pela qual o Sasuke conseguiu sair assim do Genjutsu do Itachi. Tobi também observou toda a desenvoltura e o sincronismo que Sasuke tinha com suas ilusões, que fazia com que seus alvos fossem facilmente pegos desprevenidos. Uma das vezes que as proezas em Genjutsu de Sasuke mais impressionaram foi quando ele conseguiu entrar no subconsciente do Naruto e assim subjugar o chakra da Kurama. Vimos também Sasuke, após receber o chakra dos 6 caminhos de Hagoromo, ser capaz de, com seu Rinnegan supremo, lançar um Genjutsu que foi capaz de controlar todas as 9 bijus, que depois ele acabou utilizando assim o poder delas para formar o seu Susanoo de Indra. No nosso segundo lugar temos o Shisui Uchiha. O famoso ninja do corpo cintilante, mesmo dentro dos padrões Uchihas, é considerado como um dos membros mais talentosos que o clã já teve. Foi dito que Shisui rivalizava com Itachi quando o assunto era domínio sobre o seu Sharingan, e ele assim era conhecido por apenas um e muito temido Genjutsu, o Koto Amatsukami. Com o Koto Amatsukami assim, Shisui era capaz de entrar na mente do seu alvo e manipulá-lo da forma que ele quisesse. Shisui colocava na mente daqueles que estavam sob seu Genjutsu falsas experiências, fazendo seu alvo acreditar que aquilo não passava dos acontecimentos normais da sua vida, quando na verdade era Shisui que estava por trás de tudo, manipulando todos os acontecimentos dela. Mostrando assim o tamanho dessa técnica, Shisui propôs a Hiruzen, o Hokage da sua época, que através do seu Koto Amatsukami ele seria capaz de colocar todos os membros do clã Uchiha sobre os efeitos do Genjutsu e assim fazer com que eles abandonassem a ideia de aplicar um golpe de estado na vida, já que ele era um dos poucos Uchihas que herdaram assim a vontade do fogo passada por Hashirama. O Koto Amatsukami era uma habilidade tão única e poderosa que até mesmo Tobi queria esse poder para ele e estava com raiva que Danzo conseguiu assim destruir o único olho restante que tinha de Shisui antes de morrer. Kabuto também ficou extremamente perplexo quando ele descobriu que o olho restante estava dentro de um dos corvos do Itachi. Esse Genjutsu, no entanto, tem um grande ponto fraco, que ele só poderia ser utilizado uma vez por década, a menos que o usuário assim tivesse em seu corpo células do Hashirama, desse modo reduzindo assim drasticamente o tempo necessário para a utilização a partir de 10 anos para apenas algumas horas. Shisui e seus olhos também foram vistos como um tesouro mesmo dentro do próprio clã Uchiha, fazendo assim com que antes da sua morte ele tivesse que garantir que parecia que ele tinha destruído assim seus olhos antes de morrer, temendo que isso iria acabar em conflito de outra forma caso seus olhos caíssem nas mãos de outros Uchihas. E em primeiro lugar temos ele, Itachi Uchiha. O grande prodígio do clã Uchiha é conhecido pelas suas altas capacidades e conhecimentos sobre Genjutsu. Geralmente seus Genjutsus envolviam corvos em sua composição e suas ilusões eram tão perfeitas que mesmo pessoas experientes em Genjutsu não conseguiam assim identificar que já estavam presas nos Genjutsus de Itachi. Fora assim seus Genjutsus básicos, Itachi também era capaz de fazer aqueles para compartilhar informações e até mesmo desativar psicologicamente os seus alvos, que lhe dava assim a vantagem de acabar com a luta sem nem mesmo precisar começar ela. De acordo com Ao, Itachi era a única pessoa que poderia usar seu Genjutsu para assumir o controle de outros indivíduos fora da faixa de detecção, até mesmo da divisão sensorial. Contra outros usuários de Genjutsu, Itachi conseguia refletir os Genjutsus dos seus adversários através da sua técnica mudança do espelho do céu e da terra, onde ele copiava assim todas as propriedades do Genjutsu e devolvia assim para o seu dono. Mas sua técnica de Genjutsu mais poderosa se chamava Tsukuyomi. Com esse Genjutsu, através apenas do contato visual, Itachi era capaz de colocar seu alvo dentro de um mundo ilusório onde ele tem total controle sobre o espaço e o tempo.
As proezas de Itachi com essa técnica permitiram assim que ele alterasse a percepção de tempo com facilidade dentro do Genjutsu, para fazer assim com que alguns segundos parecessem muitos dias, fazendo assim com que isso se transformasse em uma forma de tortura do seu alvo. Isso resulta assim na vítima sofrendo um trauma psicológico que os incapacita por um período de tempo considerável. Vimos ele utilizando esse Genjutsu em Kakashi durante o clássico. Após ele ser afetado pelo Genjutsu, Kakashi adquiriu um trauma psicológico que só foi capaz de ser curado por Tsunade, mostrando que até mesmo um ninja extremamente habilidoso como o Kakashi sofreu muito com os efeitos desse Genjutsu. Enfim galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Caso você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Eu vou indo nessa. Te espero no próximo vídeo. Até lá, valeu!